Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Carlos Roberto, né? Estamos aqui nos estúdios da TV comunitária do Distrito Federal, né? Nosso convidado hoje é o Lanús Garcia. Hoje ele vai estar falando um pouquinho sobre o transporte coletivo e o treinamento e a evolução, né, do motorista no transporte coletivo, né? E eu gostaria aqui de recepcionar nosso amigo, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos Brito. Olá, representantes da TV comunitária do Distrito Federal e aos demais telespectadores. É isso aí, pessoal. A gente vai começar um pouquinho aqui falando, né, sobre o transporte, a evolução também do transporte, como esse transporte chegou no Brasil, né, de que forma foi feita, né, e relembrar um pouquinho aí dos exemplares, dos carros que eram lá na década de 50, né, para a gente memorizar um pouquinho e relembrar que eu acho que muita gente já esqueceu, principalmente essa galera que está aqui hoje, em 2021, não deve conhecer um carrinho aí de madeira, que era ônibus, né? Então o Lanúcio vai nos dar mais ou menos aí uma pincelada em cima disso aí. Lanúcio, e aí? Conta para nós um pouquinho dessa introdução, né, do transporte coletivo no Brasil. Como é que ela foi feita, de que forma, como ela chegou? Conta para a gente aí. Então, Carlão, na verdade, para se falar de transporte coletivo, eu terei que fugir do Brasil. Eu terei que remontar, eu terei que ir à França, no ano de 1826, né? Na cidade de Nantes. Nantes fica no oeste da França, quando um grande empresário, por nome de Stanislau Baudry, fundou 2 casas de banho. Só que essas casas de banho eram afastadas da cidade de Nantes. Então, para levar essas pessoas para o seu balneário, ele começou com 2 carroças a transportar todo este pessoal. E nisso fundou-se a primeira empresa de transporte no mundo, que é a Enterprise General Bus. Essa foi a primeira empresa fundada no mundo, através de Stanislau Baudry. E no Brasil há relatos de transporte coletivo em 1817, na cidade do Rio de Janeiro, quando Dom João VI, que era o rei do Brasil na época, né, ele deu para o sargento-mor da Guarda Real uma linha que fazia da Quinta da Boa Vista à Praça 15 na cidade do Rio de Janeiro. Mas eram veículos tracionados, não eram veículos a combustão, né? O primeiro veículo a combustão ele foi idealizado em 1895. Ele tinha 5 cavalos e a velocidade máxima dele era de 15 km por hora. Né? Veículos da marca Benz, veículos fundados por Carl Benz. E no Brasil, o primeiro relato foi em 1900, quando na cidade de Goiânia, no estado do Pernambuco, houve o primeiro ônibus no Brasil. Em 1902, na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Porto Alegre. E aí a evolução do transporte veio andando, veio se movimentando, mas o conceito mesmo de transporte ele foi definido na década de 50, principalmente no Rio de Janeiro. Aí foi quando a coisa se expandiu em nosso país. É interessante, né, cara? Porque assim, hoje a gente não tem a ideia, né? Eu acredito que muita gente talvez não conheça essa história, né? E pra você ver, e ela começou há muitos anos atrás com a ideia de um empresário até, né? Exatamente, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com transporte. Só que ele abandonou os seus balneários e fundou a primeira empresa de transporte, mas a empresa de transporte dele não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. A empresa de transporte dele veio a padecer, a falir. E a gente tem informação do que pode ter acontecido para essa falência? Para a época, não deu certo. Para ele, a galera não queria. Ele não deu conta de gerir o negócio conforme deveria ser gerido. Por isso que a empresa foi a bancarrota, né? Foi a falência. Ou se ele tivesse continuado com os balneários, teria dado mais certo. Boa dica. Pois é, então
e para a gente vai fazer também agora um retrô. Vai trazer aqui algumas imagens, nós vamos trazer aqui algumas imagens dos nossos ônibus lá em 1950, que foram os primeiros exemplares que a gente ainda teve, né? Acho que muita gente, os pais da galera que estão nos assistindo aí, né? Os avós, os tios, eu acho que vão lembrar, vão ter aí uma boa retrospectiva aí. E vão perceber que realmente, nessa época, era difícil de fazer um transporte, né, Lanús? Exatamente, porque os imagina você numa... Vamos pensar aqui em Sobradinho, aquela descida do Colorado, e um carro com essa tecnologia que a gente daqui a pouco vai mostrar para vocês. Né? Um carro com freio bem rudimentar, né? Direção não existia. Era queixo duro. É importante desse assunto que você está trazendo à baila, porque o primeiro motor a diesel no Brasil foi na década de 20 para ônibus. E juntamente com o motor a diesel, em 1920, veio o freio a ar comprimido. Porque antes não era o freio a ar comprimido, era freio a óleo. Né? Então você tinha que pressionar o pedal de freio por diversas vezes para fazer a parada, a imobilização daquele veículo. Então isso aí foi uma função tecnológica que foi implementada no transporte coletivo, que ela permanece até hoje. O volante, que não era hidráulico, ele era mecânico, passou a ser hidráulico, e hoje nós já estamos com a direção elétrica. Então a tendência ela é de evolução, de não parar. E então o condutor, o motorista, deve acompanhar as tecnologias embarcadas nos veículos. Aquele motorista que não acompanhar a tecnologia embarcada no veículo, ele fatalmente ficará fora do mercado de trabalho. Verdade. Então, é isso aí. E detalhe, viu ele falando sobre o freio a óleo, que tinha que pressionar? Imagina quando aquele burrinho de freio, que era uma pecinha que ficava lá no tambor, estourava. Gente... Era só Deus mesmo para parar o carro. Mas vamos lá. Eu vou pedir o pessoal da produção para soltar o VT para vocês relembrarem esses veículos que estão passando aí. Vamos lá. Solta aí, VT. É isso aí, galera. Viram aí? Eu acho que deu para dar uma relembrada. Eu acho que teve muita gente que teve boas memórias aí, né? Como eu e o Lanús também aqui acompanhando esse vídeo, né? A gente percebeu que mexe um pouquinho com a nossa história, né? E é isso aí. Bom, agora a gente vai tratar de um assunto, né? Que como ele já abordou, já falou, né? Aqui um pouquinho, sobre essa questão do acompanhamento tecnológico que esses carros, né, hoje, atual, em 2021 tem. E se a gente olhar, como vocês viram nas fotos, né, nesse videozinho aí, a gente percebe que essa tecnologia não existia, né, e a gente não imaginava que os nossos ônibus hoje, os nossos caminhões, o transporte terrestre no total, não teria tanta tecnologia embarcada, né. Hoje a gente vê esses ônibus já com freio ABS, já vê o carro com um sistema inteligente, até de parada. Eu tive o prazer de conduzir um ônibus que você poderia engatar a marcha ré e ele ia voltando marcha por marcha até chegar na marcha ré. Então, assim, o tanto que é importante e a qualidade que dá também no trabalho, no seu dia de trabalho, né, Lanús? A tecnologia, Carlão, ela vem sendo adequada através dos tempos. Como nós estávamos falando há pouco, em 1920 veio o primeiro motor a diesel a combustão para o ônibus, depois veio o freio a ar comprimido. Na década de 30 houve uma divisão, dividiu-se o que era um veículo urbano e o que era um veículo rodoviário. E houve a expansão das vias, e com a expansão das vias aumentaram-se a velocidade, então o ônibus passou a competir com o trem, que era o modal de transporte daquela época, e na década de 50 criou-se o motorista.
Na década de 50, o motorista era proprietário do seu próprio veículo. Então, houve junções e começaram a se formar as grandes corporações. Veio década de 50, veio década de 60, veio década de 70, veio caixa automatizada, a caixa de marcha, que era caixa seca, passou a ser sincronizada, você não precisava pisar na embreagem 2 vezes, então passou-se a pisar na embreagem apenas uma vez, a direção, que era mecânica, passou a ser hidráulica, e hoje nós já temos a direção elétrica, a caixa que era manual passou a ser automatizada, o ônibus que não tinha ar-condicionado hoje tem ar-condicionado, o veículo que não tinha o ABS, hoje já tem um ABS, que é o freio a qual você utiliza, mas você mantém a dirigibilidade do veículo. Então essas tecnologias estão sendo incorporadas a cada dia que passa no veículo de transporte coletivo passageiro. Então a importância do treinamento e a importância que o motorista tem de conhecer o que está inserido na máquina a qual ele trabalha. Porque nós podemos considerar um ônibus como se fosse uma aeronave. O piloto de avião, ele tem que conhecer plenamente a aeronave, ele tem que saber que a cada 1000 pés, que são 300 metros, decresce 2 graus centígrados. Então o motorista tem que conhecer, ele tem que manter a distância de segmento, conforme diz o artigo 192 da Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Que nós devemos manter distância lateral e frontal dos demais veículos quando nós estivermos em trânsito. Ele deve saber também da lei do seu artigo 196, que quando ele for utilizar, fazer as mudanças de faixa de direção, ele deve ligar a seta, que se ele não ligar é uma infração grave. É verdade. Ele não tem que conhecer só a máquina, ele tem que conhecer as leis também que regem a sua profissão, né? É um conjunto. Né? E com isso o transporte está se modificando. Antigamente não tinha, o motorista hoje tem que fazer 50 horas aulas para ele conduzir um veículo de grande porte. No passado não existia isso. Hoje é obrigatório. As empresas não contratam se ele não tiver as suas 50 horas feitas no SEST, Senat ou qualquer instituição que seja liberada para efetuar esse curso. Está lá na Constituição Brasileira, nos seus 250 artigos, eu vou no artigo 22, que diz o seguinte: compete à União legislar sobre transporte e trânsito. É a base, é a pedra angular para o Código de Trânsito Brasileiro, que é a 9.503/97. Se não tiver na Constituição, está no Código de Trânsito Brasileiro. Se não tiver no Código de Trânsito Brasileiro, está no Código Penal. Se não tiver no Código Penal, está na Lei 9.099. Se não tiver na 9.099, está no Código Civil e por aí vai. É, pessoal, tá vendo aí? Como é bom conversar com um cara que manja do negócio, né? A gente fica até caladinho, a gente só quer ouvir o cara. Mas olha, deixa eu fazer só uma menção aqui. Quando você falou da seta, tu te lembra que talvez nesses ônibus aí, a seta era tão insignificante, não era? Antigamente a gente tinha que colocar o braço para fora, hoje também não, eu vejo, eu também sou condutor sou motorista e vejo de vez em quando, eu até uso, tenho que colocar a mãozinha ali pro lado de fora, indicando, olha, eu quero mudar de faixa, que talvez só a seta não nos ajuda. Mas assim, na época era mais complicado. No passado a seta existia, mas era de uma forma diferenciada. Havia um dispositivo que caía da carroceria, assim vamos dizer, caía, né? Ele saía da carroceria sinalizando que o motorista iria fazer uma conversão, quer seja para a direita ou quer seja para a esquerda. Porque não existia aquele dispositivo elétrico lá na coluna de direção para acionamento da seta. Como é hoje uma facilidade tão grande, né? Exato. Você aciona, quando estessa o volante contrário, ela desliga sozinha. Exato. Bom, e vocês perceberam então o avanço que teve o transporte da década de 50, de 20, né, Lanús? Exatamente. Para cá teve uma evolução muito grande. A gente estava conversando antes da nossa entrevista que eu acho que em tempos de 15 anos, Lanús, foi esse boom na tecnologia do transporte e a tecnologia embarcada nesses ônibus, nesses veículos, né? Tanto de transporte coletivo, quanto, né, do passageiro e quanto do transporte de cargas. A gente vê essas tecnologias
trabalhando juntas, né, ao mesmo tempo. E para isso, a gente vai agora falar um pouquinho, se der tempo, né, sobre essa questão do treinamento desses condutores, desses motoristas, que como o Lanúcio mesmo falou agora há pouco, que no passado não se pensava nisso. As empresas talvez não olhavam para esse ponto, mas chegou o fim, né, chegou um momento que tinha que sim levar esses caras para salas de aula, treinar. Por exemplo, ele contou a história, né, do cara que fundou a primeira empresa no mundo, né, exatamente, como transporte coletivo, e não deu certo. Não deu certo. Por que será? Eu perguntei para ele, por quê? Ele, Carlos, não sei. Não sei o que aconteceu. Mas com certeza foi uma má gestão. Ou, quem sabe, até, né? Bom, não vamos entrar em detalhe, mas vamos lá. O que interessa é, Lanúcio, essa importância do motorista hoje ir para a sala de aula. A gente vê aí o SESC-Senat investindo muito, as empresas têm investido muito nessa questão de treinamento. Você falou sobre o curso de transporte coletivo, né? E não é só do coletivo, mas sim do transporte de cargas, né? Tanto inflamável como carga seca e divisível. Exato. Que eu tenho uma dúvida ainda se é divisível ou indivisível. Eu fico nessa, mas assim, a gente vê que tem toda essa preocupação em ensinar para o condutor, para o motorista, essas questões. E agora fala um pouco também do transporte coletivo. O que tem ensinado, o que a empresa Expresso São José tem ensinado para o seu motorista dentro das salas de aulas? Na verdade, Carlão, o Carlos Brito, né? Carlão para os íntimos. Isso. A Expresso São José tem investido maciçamente na questão do treinamento dos seus colaboradores. Hoje nós temos 2.500 colaboradores que estão assiduamente em sala de treinamento para poder deter um maior conhecimento da área a qual trabalha, quer seja o motorista, quer seja o mecânico, quer seja o agente de portaria, quer seja o lavador de ônibus, porque existe técnica para tudo. Existe uma técnica para lavar o veículo, existe uma técnica para fazer o reparo no veículo, existe uma técnica para fazer a condução do veículo. Então, a empresa, não só de transporte coletivo ou qualquer outra corporação, deve investir maciçamente no treinamento, porque se não investir maciçamente no treinamento, é uma empresa que fica atrasada perante as outras concorrentes. Existe o Oceano Azul e existe o Oceano Vermelho. Então é bom que nós fiquemos no Oceano Azul, né? Que é o oceano com o qual nós vamos fazer o treinamento, nós vamos instruir. Mas por que do treinamento? Antigamente o freio ele era a óleo, se pisava muitas vezes. Então o motorista não podia trazer o comportamento daquele freio do passado para o freio atual, que é um freio a ar comprimido. Por quê? Porque a eficiência desse freio é maior do que a eficiência do freio do passado. Então, se ele trouxesse aquele comportamento, ele traria juntamente um desconforto para o passageiro. Porque aquela sequência de pisadas que ele daria no freio, o carro balançaria muitas vezes. Então, requer esse treinamento. A distância de segmento, porque um veículo a 60 km por hora, ele percorre 17 metros por segundo, o veículo a 80 km por hora, ele percorre 22 metros por segundo. Então, é uma importância da distância de segmento, é uma coisa que nós frisamos muito com nossos motoristas. O motorista ele pode perder a habilitação em 4 paradas que ele fizer e não ligar a seta, porque é uma infração grave e é 5 pontos na sua habilitação, pela lei passada, né? Na verdade, houve a mudança da lei agora. Mas com qualquer 4 paradas que você não ligar a seta, você já acumula 20 pontos na sua habilitação. Já perdeu. Se você fizer 8 paradas ineficientes pela nova lei, você também já perderá a sua habilitação. Uhum. Então ele tem que deter conhecimento do código de trânsito, ele tem que deter o conhecimento da máquina, ele tem que saber deter o conhecimento e tratamento com o idoso, que é uma coisa que nós não podemos deixar de falar.
ele deve conhecer também a lei do deficiente, quer seja ele visual, quer seja ele com alguma deficiência orgânica. Então o motorista ele tem que estar completo para executar o seu trabalho. E isso requer tempo, dedicação, porque não é fácil desconstruir, né, Lanús? Exato. Desconstruir uma pessoa, um conhecimento de tantos anos atrás, né, Lanús? Exato. Que a gente sabe que tem uma galera que há muito tempo não tinha esse adestramento, esse ensinamento em sala de aula. E eu vou pedir também agora a produção para colocar para vocês aí alguns momentos, né, dos motoristas, dos nossos condutores, dentro de sala de aula, aprendendo justamente essas questões e tendo a experiência real de como é um deficiente visual, né, de como é um cara que tem uma deficiência física, né? Física, exatamente. E de auditiva, pra você ter uma ideia, e por aí vai. Então, dê uma olhadinha aí. A nossa produção vai soltar aí. Dê uma olhadinha aí. Viram aí, galera? Viram a importância que é um treinamento? A distanciamento de um ciclista é ensinado e por aí vai. Vocês perceberam lá muita coisa, né? E os motoristas estão praticamente todo ano dentro de sala de aula. Como a gente já está caminhando para o fim, nosso tempo já estourou, nossa direção já aqui estão brigando para a gente poder sair do ar. Eu não vou, eu não quero, mas a gente precisa terminar. Lanús, eu gostaria que você dissesse algo, falasse algo que a gente não falou aqui. Deixa uma mensagem para a galera, deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores, né, sobre o nosso motorista no dia a dia. Conheçam, né, um pouco mais. Na verdade, eu gostaria que o recado é para a sociedade. Porque algumas pessoas da sociedade não sabem o real valor do condutor de transporte coletivo de passageiro. É difícil estar ali diariamente atrás do volante, transportando vidas, transportando sonhos, transportando realizações. O que a gente observa é que o motorista de transporte coletivo de passageiro, quer seja em Brasília ou quer seja em qualquer capital do Brasil, ele não tem o devido valor pela sociedade. Ele não tem aquele reconhecimento como um bombeiro, como um policial militar. O motorista ele só é lembrado quando ele faz uma greve ou só quando ele para o sistema de transporte no país. O motorista ele é uma peça-chave para o funcionamento da sociedade. Então o motorista ele tem que ser respeitado, o motorista ele tem que ser amado. Verdade. O motorista ele deve deter também todos o processo evolutivo da humanidade, que é o conhecimento, né? Porque ele detendo o processo do conhecimento, nós teremos um motorista que conhece a máquina, nós teremos um motorista educado e por aí vai. Mas a questão de pertencimento, a questão de reconhecimento da sociedade para aquele profissional que está atrás do volante hoje está em falta. E eu mando um abraço a todos os motoristas de todas as empresas aí de transporte coletivo do Distrito Federal, que são 5 bacias de operação, né? Da aviação pioneira, da URB, da HP ITA, que é a URB, da Piracicabana, da Marechal e para os meus colegas de trabalho da Expresso São José. É isso aí, pessoal. Eu também só tenho a agradecer,
Quero agradecer ao Lanús a sua Obrigado. presença e esse tempo que você nos dedicou aqui. Estamos chegando no final, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. E é isso aí, fica o recado. Vamos conhecer um pouco mais o que é o transporte coletivo do nosso Distrito Federal. Beleza? Um abraço, obrigado a todos.